Boa noite a todas e todos. Dou início às atividades da Cátedra de Educação Advocatícia da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Quero, neste momento, cumprimentar a todas e todos os presentes. Faço uma saudação especial à escola, a todas e todos, inclusive da técnica que nos acompanham neste momento, fazendo esta gravação e nos permitindo tecnologicamente que esta aula de hoje, este curso de hoje, seja acompanhado por tantas e tantos por todo o Brasil. Portanto, uma saudação especial à escola e também faço essa saudação aos professores Adriano Assis Ferreira e professor Eric Gomes, que sempre, com muita gentileza, lideram, estão à frente da organização destas próprias atividades da cátedra e todo o acompanhamento que aqui se dá. Também uma saudação especial ao amigo, professor Flávio Tartucci, que, a partir deste momento, está à liderança, está à testa das atividades da Escola Superior da Advocacia, da própria OAB de São Paulo. Com muita alegria que eu chego agora às atividades do segundo ano da Cátedra de Educação Advocatícia, que venho regendo desde o ano de 2020, e de lá até hoje tenho desenvolvido reflexões e pesquisas para alcançar as determinações acerca da advocacia, da forja de advogadas e advogados, da constituição de seus horizontes de mundo, práticos, ideológicos, e, portanto, desde 2020, minha pesquisa e minha reflexão se desenvolve no sentido de indagar a respeito daquilo que chamo de educação advocatícia. E a todas e todos que me acompanham neste momento, eu quero lembrar que, com esta expressão, estou deslocando o campo de análise da formação de advogadas e advogados na medida em que, via de regra, nós temos uma tradição de tratar sobre a formação de juristas dizendo ensino jurídico. E desde 2020, com as atividades desta cátedra, sob minha regência, eu tenho insistido na expressão educação jurídica, e não apenas ensino jurídico. Porque o afazer da própria atividade jurídica, a constituição de advogadas e advogados, não é um processo apenas de ensino da faculdade e de aprendizado de discentes. Muito pelo contrário, é um processo social, atravessado por contradições, bastante vinculado às dimensões práticas, na medida em que a advocacia, em específico dentro do campo das profissões jurídicas, eu posso estender o mesmo exemplo a todas as demais atividades do direito. No entanto, em regendo esta cátedra da advocacia, da Escola Superior de Advocacia, da Ordem dos Advogados do Brasil, o meu olhar é bastante mais concentrado na própria formação de advogadas e advogados, e então posso dizer que a advocacia é um movimento exemplar de um processo que não é apenas de educação na faculdade de Direito, de ensino na faculdade de Direito. É uma educação muito mais ampla, porque a advocacia se apresenta fundamentalmente como profissão. Então, advogadas e advogados aprendem, não para a faculdade, não apenas para as provas, aprendem para um processo social de afirmação profissional, remuneratória de si próprios. De tal sorte que, eventualmente, a faculdade tenha um horizonte de ensino e a prática demanda outra dimensão. E, eventualmente, ainda, a própria Ordem dos Advogados do Brasil, mediante o exame de ordem, mediante todos os seus regulamentos e normativas do Código de Ética e Conduta, todas as dimensões que normatizam a prática advocatícia, a própria OAB
não tem condições decisivas de interferência naquela que é a prática profissional cotidiana de advogadas e advogados. Então, eu diria aqui, às senhoras e aos senhores, que é chegado o momento de não nos limitarmos apenas a pensar que as profissões jurídicas se fundamentam no ensino do direito, na faculdade, ou então nos concursos, ou nos cursinhos, ou nas provas que são aplicadas para o ingresso nestas variadas profissões. Muito pelo contrário, o processo é muito mais amplo, é de uma envergadura muito maior, porque é um processo fundamentalmente de educação jurídica. E por educação, eu volto a dizer, não me refiro a uma acepção sempre positiva, que eventualmente soa ao ouvido das pessoas, como se diga, alguém está sendo educado no melhor sentido possível da forja de si mesmo. Esta educação, inclusive, é um aprendizado estratégico, profissional, que muitas vezes envolve a negação daqueles preceitos idealistas apresentados pela faculdade e muitas vezes também envolvem uma negativa da própria estipulação normativa da ética profissional. Portanto, estas estratégias práticas são uma espécie de educação para além do idealismo ou do moralismo, de um caminhar, eu diria aqui, olímpico, apenas normatizado da compreensão de mundo e da prática profissional de advogados e advogados. Desde 2020, eu venho apontando, isto já apontava em muitos textos publicados anteriormente, das minhas reflexões sobre como se forma a educação jurídica, eu aponto já de muito tempo, e a partir de agora, com as reflexões da cátedra em 2020, 2021 e 2022, eu aponto para o fato de que é preciso pensar internalidades e externalidades da educação advocatícia. Vou me permitir retomar estas dimensões para dar início a esta reflexão da noite de hoje a respeito de subjetividade advocatícia. Pois bem, eu tenho insistido com o fato de que a educação jurídica se faz com um entrecruzamento de internalidades e externalidades. Chamo por internalidades aquelas dimensões da educação jurídica, no caso, falando aqui da educação advocatícia como um exemplo da educação jurídica, eu chamo a atenção para o fato de que internalidades são aqueles manejos da educação jurídica que se fazem a partir das instituições e dos órgãos oficiais para os quais a educação do jurista é sua missão ou lhe é atribuída tal competência, órgãos para os quais esta competência lhes é atribuída. Pois bem, nesta dimensão, então, eu chamaria a atenção para o fato de que a faculdade de Direito, a graduação em Direito, tem um papel decisivo na educação advocatícia, naquele que é o aspecto da sua internalidade. São os momentos internos da faculdade de Direito que, inclusive, possibilitam ao estudante de Direito conhecer o estado mínimo da arte dos saberes jurídicos, inclusive é esta dimensão da faculdade de Direito que lhe dá o recorte do que é direito ou não é, que lhe dá o recorte de quais são os ramos do direito, como pensar o agrupamento desses conhecimentos. Eu diria que o mínimo para a prática advocatícia daí advém, mas eu lembro que a internalidade da educação advocatícia não está apenas na faculdade de Direito. A própria Ordem dos Advogados do Brasil, quando instaura o exame de ordem, exige que advogadas e advogados somente sejam considerados como tais, sejam investidos das competências da advocacia, quando conseguem passar no exame de ordem, quando são aprovados no exame de ordem, a própria OAB, institucionalmente, está forjando um espaço de educação advocatícia. Se não se estudam os temas que caem na prova da OAB, alguém não será habilitado à advocacia.
Então, este é um princípio de internalidade da educação advocatícia. Aprende-se para um concurso, aprende-se para uma prova. As exigências, inclusive, de disciplinas, matérias, temas destes variados certames e destes exames, todo esse conjunto de temáticas constitui o mínimo imediato do que é um saber jurídico e um saber advocatício. Pois bem, além disso, no entanto, eu lembro das externalidades que formam a educação advocatícia. E nestas externalidades estão dimensões profissionais muito patentes. Portanto, alguém aprende que a faculdade de Direito eventualmente ensina muitas coisas, mas várias delas não têm importância nenhuma para a atividade profissional. O que vale a pena, no final das contas, seria especializar-se em determinadas práticas advocatícias que são as que pagam a conta do advogado. Então, se ele é advogado civilista, ele se ocupa disso. Se ele é advogado criminalista, se ocupa de tais outras questões. Se é advogado trabalhista, de tais outras dimensões juslaborais. Pois bem, a prática advocatícia forja um núcleo de sociabilidade decisivamente marcante daquilo que eu chamo de externalidade da própria educação advocatícia. Não que o advogado e advogada tenham um rol fixo, normativo, do que a prática lhe venha a impelir como sendo sua caminhada ou sua conduta profissional. É uma dimensão de sociabilidade que faz com que alguém perceba que tal área rende mais dinheiro do que outra. Que tais princípios, se flexibilizados, levam alguém a sucesso econômico. Que tais outros princípios, se mantidos, dão paz ao advogado e à advogada, no entanto, não dão dinheiro. Portanto, estou aqui dizendo que existem reclames práticos externos à dimensão da própria forja acadêmica universitária, ou seja, da dimensão apenas do ensino jurídico. Existem reclames práticos que fazem aquilo que eu chamo de educação advocatícia. E esta educação não é apenas para o bem, para a moral, para a elevação da constituição de advogados e advogados. Pode ser, e várias vezes assim não é, uma prática incisiva de inserção profissional numa sociedade que é exploratória e dominadora, de tal modo que sobreviver e ganhar dinheiro nessa sociedade é transigir e alocar-se no cerne desta estrutura de reprodução da exploração, das dominações e das opressões. Portanto, senhoras e senhores, quero anunciar aqui, nesta aula de hoje, da Cátedra de Educação Advocatícia, da ESA ou ABSP, que a dimensão do pensamento teórico a respeito da educação advocatícia não pode ser uma dimensão idealista ou moralista. É preciso pensar a prática concreta desta educação advocatícia. Lembro ainda que estas externalidades têm outros âmbitos, que são, por exemplo, os âmbitos da própria ideologia. E então, advogadas e advogados convivem e têm uma relação material de semidependência de seus clientes. Convivem com seus clientes e com eles têm relações de semidependência. De tal sorte que os preconceitos dos clientes, o horizonte de valores, eu diria até mesmo de zombaria, piadas, preconceitos, interditos da clientela, muitas vezes todo esse conjunto é absorvido por advogadas e advogados, na medida em que se não se agrada ao cliente, se não se agrada ao cliente, se não se convive num espaço, eu diria aqui, de confluência ideológica com a profissão, não só clientes, mas também chefes de escritórios de advocacia, chefes de empresas que detenham aqui um departamento jurídico, os capitalistas, os proprietários das empresas. Se não se estabelece esse processo de confluência, advogadas e advogados na prática têm dificuldade de inserção profissional. Então, observem que esta educação advocatícia se faz muitas vezes pela educação para o machismo, para a homofobia, para o racismo, ou então contra as classes trabalhadoras e para a manutenção de uma ordem capitalista, cuja ideologia é uma ideologia de sustentação das classes burguesas.
toda esta dimensão é uma educação advocatícia. E as senhoras e os senhores já estão começando a entender a espécie de contraposição a uma expectativa de que educação advocatícia seja pensada enquanto um cultivo de grandes valores ou grandes horizontes. Eu estou aqui criticamente e de modo incisivo apontando para o fato de que educar-se na advocacia é imiscuir-se bem numa lógica de reprodução social, de exploração e de dominação. Então, a melhor educação dos juristas é a melhor inserção numa ordem exploratória, numa ordem dominadora. Eu não tiro desta dimensão da educação as melhores virtudes, nem as melhores esperanças necessariamente. Compreender a educação advocatícia, portanto, é compreender as contradições da forja de saberes, práticas, horizontes de mundo, preconceitos, potencialidades, críticas, limites dentro da própria sociedade capitalista. Pois bem, esta dimensão de internalidades, Faculdade de Direito, OAB, exigências normativas e externalidades, convívio social, ideologia que se constitui em conjunto socialmente, demandas materiais de salário, remuneração, inserção econômica da profissão advocatícia dentro da sociedade, eu diria, então, que estes dois conjuntos de internalidades e externalidades é que formam isto que chamo de educação advocatícia. Pois bem, senhoras e senhores, me ocupo nesta ocasião de hoje, neste curso da Cátedra de Educação Advocatícia, em pensar, eu diria, o ponto decisivo desta forja de advogadas e advogados pelo prisma da sua educação. Volto a dizer, a educação não é tomada apenas no sentido virtuoso, idealista e positivo que a acepção possa deslindar. É preciso pensar que advogadas e advogados constituem-se como sujeitos sociais, que, portanto, estão em um processo de assujeitamento social enquanto advogadas e advogados. Ser advogado é constituir-se como um sujeito advogado na sociedade. E esta relação é tanto uma construção de si próprio, do advogado, ou de si própria da advogada, mas também um processo social de reclame, interdito, interpelação dos demais da sociedade em face destes advogados e destas advogadas. Portanto, a subjetivação, quero aqui dizer, o que vai gerar um processo de constituição da subjetividade de advogadas e advogados, não é um processo devido meramente à dimensão do indivíduo, advogado ou advogada. Não é apenas alguém que delibera por se constituir advogada ou advogado. Pelo contrário, esse processo é uma inter-relação entre o sujeito, advogado e advogada, e a sociedade que o reclama, que lhe dá limites, que lhe dá interpelações, e que, portanto, vai constituindo esta personalidade advocatícia. Estou dizendo isto porque quero riscar da compreensão daquelas e daqueles que se ocupam efetivamente de pensar a advocacia. Eu quero riscar, nesta ocasião de hoje, da Cátedra de Educação Advocatícia, quero riscar a ideia de que a advocacia, apenas por uma certa materialidade própria do afazer advocatício, ela forja advogadas e advogados necessariamente ligados ou orientados a uma dinâmica de justiça, ou de cidadania, ou de orientação ao bem comum. Eu preciso romper com esta dimensão de que o sujeito da advocacia é necessariamente um sujeito da justiça, na medida em que posso até reconhecer que o sujeito da advocacia é um sujeito que se vê
frequentemente, não sempre, mas frequentemente, as voltas com tribunais, as voltas com legislações, com o ordenamento jurídico, com as instituições do direito. Por isso é um advogado, por isso é um advogado. No entanto, estar ligado às dimensões do tribunal, da lei, da norma jurídica, do ordenamento jurídico, não faz com que advogados e advogados sejam ligados ao justo, tanto quanto não faz com que o juiz seja ligado ao justo, que o promotor seja ligado ao justo. São ligados, todos estes profissionais, às dimensões práticas do afazer jurídico. Portanto, eu não posso imaginar, no caso específico da advocacia, que apenas por ser advogado ou advogado, alguém tem dentro de si um reclame ideológico que o faça operar sob prismas melhores que aqueles da sociedade. O sujeito advogado é alguém que se constituiu, enquanto sujeito advogado, num quadro social cujo horizonte moral, de costumes, de valoração ideológica é o mesmo, tanto para não advogados quanto para advogados. Então, não há nada de muito distinto na advocacia em face daquela que é a subjetivação geral. E aqui, senhoras e senhores que me acompanham neste momento, alunas e alunos, eu quero propor a todas e todos, então, que o pensamento acerca da subjetividade advocatícia é um pensamento acerca da subjetividade geral na sociedade contemporânea, na sociedade capitalista. A advocacia tem aqui algo de seu, é óbvio que ela é uma subjetivação específica, mas não específica a ponto de ser contraposta à subjetividade geral. Específica naquele que é o encargo da própria função advocatícia, como eu poderia dizer que um médico tem uma subjetividade específica, como eu poderia dizer que o portador de cana tem uma subjetividade específica, que o músico tem uma subjetividade específica. No entanto, nenhuma dessas subjetividades é oposta, radicalmente distinta a uma subjetividade geral. Aquelas e aqueles que vivem sob o modo de produção capitalista, todas as suas subjetividades são orientadas para comprar e vender. E, eventualmente, vender de modo mais valioso e comprar de modo mais barato. Isso tanto para a medicina, quanto para o direito, quanto para o corte de cana. Ou seja, as dimensões da subjetivação naquilo que é o decisivo. Essas dimensões são as mesmas para todas as profissões. Claro, não estou aqui desconhecendo algo do afazer específico advocatício que torna o horizonte ideológico, as práticas, as estratégias de advogadas e advogados muito próprios e peculiares, em alguns aspectos. No entanto, quero que as senhoras e senhores entendam que minha proposta de leitura filosófica sobre a subjetividade advocatícia é ler esta subjetividade no quadro de uma subjetivação geral. E o específico aqui é daquele afazer imediato que está imiscuído, que está enredado num processo geral de subjetivação das sociedades capitalistas, que tem numa determinação econômica do capital o seu eixo decisivo e que tem nas dominações políticas de grupo, sociais, nos preconceitos, nas opressões, toda uma miríade de arraigamentos, de possibilidades, portanto, de vinculação social. Então, o que eu estou aqui propondo às senhoras e aos senhores é uma leitura radicalmente concreta, materialmente histórica do processo de subjetivação social. E esta leitura, portanto, se infere de modo radicalmente crítico, porque não estou dizendo que a sociedade tem estas relações e esta subjetivação de todas e todos nós, porque isto seja o melhor. Isto é um processo que historicamente se dá assim, poderia ser de outro modo, e, no entanto, esta forma de ser atende a interesses, atende a modalidades de reprodução social, modalidades de exploração, de acumulação, de dominação e de opressão específicas. Pois bem, estou aqui problematizando não só a educação jurídica
mas a própria subjetivação jurídica em face da subjetivação social. E anuncio aqui, alunas e alunos, minha tese de que a subjetivação advocatícia e a subjetivação jurídica não tem nada de pior ou de melhor que a própria subjetivação geral no capitalismo. Trata-se do mesmo processo. E então, não gostaria que fizessem uma leitura de que a advocacia oferece uma espécie de munus ético melhor às advogadas e aos advogados, como não dá a medicina. E alguém diz assim, é chocante que na sociedade contemporânea haja médicos contra a ciência. De fato, isto há, historicamente, nos últimos tempos, isto tem se revelado de modo ainda mais avassalador, quando horizontes ideológicos se sobrepõem a mínimas postulações no campo científico para a própria medicina. A medicina não tem nada de especial, de horizonte ético ou científico em face da própria eticidade ou da cientificidade geral. A mesma coisa com a advocacia, a mesma coisa também com todas as demais profissões, sejam elas reputadas manuais, reputadas intelectuais, de ausência de rigor, eu diria, universitário, ou então qualificadas universitariamente. Toda a subjetivação social está no mesmo processo de grandes estruturas que vão se arraigando historicamente. E, claro, quero reconhecer aqui que estas formas que subjetivam a sociedade de modo geral, formas do capitalismo, elas se apresentam em formações sociais específicas. Então, eu posso dizer do capitalismo no Brasil, do capitalismo no Japão, do capitalismo em Portugal. São formações sociais distintas, todas elas, no entanto, atravessadas pelas mesmas formas sociais. O profissional que não detém os meios de produção, no Japão, em Portugal, no Brasil, nos Estados Unidos da América ou na Finlândia, quem vive uma vida profissional sem deter os meios de produção tem que vender sua força de trabalho. Portanto, advogadas e advogados lá e cá têm a mesma coerção das formas sociais. O que ocorre é que lá e cá temos distintas formações sociais. Algumas sociedades têm racismo de um certo modo, outras têm de outro modo. Alguns têm patriarcalismo, alguns ambientes culturais de um certo modo, outros têm de outro modo, machismo, homofobia, toda uma série de dimensões que são formações sociais específicas, atravessadas pelas formas do capital. Então, também quero reconhecer aqui, fixando os horizontes da preocupação teórica sobre a subjetivação advocatícia, quero reconhecer que também, tanto quanto há uma diferença entre a formação social do Brasil e a formação social da Romênia, há distinções, obviamente, embora estas distinções sejam todas submetidas às mesmas determinações do capital, da sociedade capitalista, também quero reconhecer que há alguns vieses de subjetivação que são próprios do direito em face de outras dimensões profissionais na sociedade. Tanto quanto há diferença entre Brasil e Romênia, e os dois são capitalistas, há diferenças entre juristas e médicos, juristas e engenheiros, juristas e atores de teatro. Portanto, preciso reconhecer que haja esta cultura, esta formação social de classes profissionais, de grupos profissionais, com vieses, matizes próprios. No entanto, estes vieses não são sobrepujantes às determinações gerais das formas sociais que constituem os sujeitos numa dada sociedade. A diferença que há entre juristas e médicos, juristas e caixas de supermercado, é uma diferença menor que a igualdade que há entre todos os sujeitos do capitalismo, que faz com que aquele que não detém o meio de produção tenha que vender força de trabalho até morrer para o detentor do meio de produção. Então, o terno e a gravata, ou outras dimensões da subjetivação jurídica, têm peso menor nas diferenças de subjetivação do que propriamente a condição de trabalhador ou trabalhadora. Isto unifica materialmente muito mais num processo, aqui sim eu diria, de subjetivação geral a partir
de estruturas sociais. Então, senhoras e senhores, quero anunciar aqui a todas e todos, se quiserem pesquisar a educação de advogados e advogados, se quiserem indagar a respeito da subjetivação dos profissionais do direito, comecem por indagar a respeito da subjetivação de todas as pessoas na sociedade. Porque estas dimensões são basilares à sociedade inteira. Quem tem os meios de produção, quem não tem os meios de produção. Isto é, uma diferença de classe. A subjetivação social se faz mediante classe. A classe que pode explorar tem uma forma de olhar e de praticar a subjetivação social. As classes que não podem explorar, e portanto são exploradas, têm outra estratégia, outra dimensão. Via de regra, as classes que têm que vender forças de trabalho têm que se louvar da sua ética. Portanto, tem que dizer que algo que lhe seja dado enquanto um trabalho será entregue. E, portanto, observem o quanto a advocacia ela se estriba em dimensões como ética advocatícia. Isso quer dizer, clientela, entregarei aquilo que me é dado como incumbência de trabalho, e essa dimensão ética ela é bastante mais patente, quanto mais sem meios de produção é alguém nesta subjetivação social. Portanto, eu diria que até um certo moralismo social é muito mais frequente em grupos, em frações de classe mais exploradas, grupos mais explorados, frações mais exploradas, porque tem que se apresentar para que sejam explorados e possam receber salário, tem que apresentar uma dimensão de eticidade bastante marcada, bastante propalada, dada a própria fragilidade da inserção social. Então, senhoras e senhores, estou aqui dizendo a todas e todos que existe um processo geral de subjetivação e não desconheço formações de subjetivação específicas, como do próprio direito, em face de outras profissões. O que estou dizendo é que não se deve, no entanto, observar o específico como se fosse maior ou mais determinante do que aquilo que é igual a todas as subjetivações na sociedade capitalista. E dito isto, quero também reconhecer que há algo da subjetividade advocatícia que é parcialmente distinto de outras subjetividades jurídicas. Se existe uma subjetivação jurídica parcialmente distinta de outras na sociedade, dentro desta subjetivação jurídica também há especificidades. A advocacia tem uma forma de subjetivação, a magistratura tem outra, o Ministério Público tem outra, procuradorias, as mais variadas, têm outra dimensão de subjetivação. Mas, insisto, a diferença entre as subjetivações das profissões jurídicas é muito menor do que a própria igualdade entre elas e a igualdade também entre as subjetivações jurídicas e as demais subjetivações sociais. A determinação de classe perpassa todas as profissões do capital. O patriarcalismo perpassa todas as subjetivações profissionais, em quaisquer dimensões. E alguém dirá, e podemos imaginar que normativas da própria OAB impedem o machismo, o racismo, a homofobia, impedem o corte de classe na advocacia. Se as senhoras e senhores assim imaginam, as senhoras e senhores têm uma formação idealista que crê que normativas façam o mundo. E, muito pelo contrário, são as materialidades sociais que organizam a própria sociabilidade. Este é o postulado material e concreto que quero aqui anunciar a todas e todos neste momento. Tanto assim, que quero tirar, inclusive, esta ilusão que perpassa outros campos, não perpassa apenas a advocacia. Por exemplo, a ilusão de que artistas sejam aquelas e aqueles que vivam uma vida despreocupados apenas com a mesquinharia do cotidiano e, portanto, podem pensar no belo, naquilo que seja a fruição do gozo estético. E, senhoras e senhores, em nenhuma profissão do capitalismo alguém é totalmente infenso àquelas que são as dimensões de subjetivação. Portanto, alguém do teatro também tem que pensar que é preciso apagar a luz logo em seguida ao encerramento da peça no palco, porque a luz anda cara. E essa dimensão não é uma dimensão aqui que possa me dizer que as luzes, só por serem luzes, valem para que o palco seja sempre brilhante. Pelo contrário,
qualquer profissão, até aquela das ditas pretensas belas artes, são dimensões atravessadas pelo capital. O mesmo com a advocacia, o mesmo com qualquer outra dimensão do cotidiano social. Também não se pode dizer que algumas profissões sejam missionárias apenas porque envolvem o trato com questões como, por exemplo, a saúde. Então, médicos e médicas, enfermeiros e enfermeiras, só por lidarem com a saúde, essas subjetividades fossem melhor do que as demais, porque essas pessoas salvam vidas. O bombeiro salva a sociedade do fogo ou dos perigos. Então, é preciso desmistificar este louvor, embora não esteja desconhecendo, eu volto a insistir com isso, de que há vieses de subjetivação específicos para cada profissão. Então, aquilo que eu quero aqui tomar a liberdade de recomendar às senhoras e aos senhores, é aquilo que desenvolvo em um livro meu que se chama Estado e Forma Política, quando trato do Estado no capitalismo. E digo que o Estado é totalmente capitalista, mas ele tem autonomia relativa, ou seja, ele pode escolher uma política de viés favorável a uma fração de classe em face da outra, embora materialmente ele nunca possa escolher contra o capital. Isso também se dá na subjetivação das profissões, tratando aqui específico da advocacia, mas para quaisquer profissões. Então, o que estou dizendo é que, obviamente, há alguma constituição relativamente autônoma das práticas e das culturas da advocacia em face de outras profissões, como, por exemplo, a docência, como, por exemplo, a química, ou então o manejo da pecuária. Obviamente, há vieses relativamente autônomos. Volto a falar, no entanto, que esta relativa autonomia é também, prestem bem atenção no que vou aqui anunciar, sempre digo isso em várias das minhas intervenções, quando eu proponho que o Estado é relativamente autônomo em face do capital, tese que anuncio no livro Estado e Forma Política, isso quer dizer que se o Estado é relativamente autônomo em face do capital, o Estado é relativamente não autônomo em face do capital. Porque se ele tem alguma autonomia, quer dizer que ele não tem total autonomia. E, portanto, ele está determinado no fundamental, naquilo que é material, naquilo que é substancial, pelo próprio capital. A advocacia é uma profissão cuja subjetivação se faz a partir de determinações gerais, determinações concretas, e elas não são distintas daquelas demais da própria sociedade. Pois bem, estou dizendo a respeito desta dimensão para tirar de vossos olhares uma especulação de que a educação advocatícia venha a ser feita mediante olímpicas metas de forja das advogadas e dos advogados. Muitas vezes quero aqui também anunciar em público que, devido às questões da cátedra, que há anos lidero aqui, junto à OAB de São Paulo, mas também por todas as questões que desenvolvo nas minhas cadeiras, na própria USP, cadeira de Filosofia do Direito, da qual sou regente, e todos os meus livros, minha inserção de preocupação e de reflexão filosófica sobre o direito à sociedade, muitas pessoas insistem com a ideia de que é possível até constatar as dificuldades e as contradições do mundo jurídico hoje. Muitos concordam com esta leitura. No entanto, concordam com o sintoma, mas não concordam com o tratamento, porque essas pessoas dizem: é preciso uma outra educação advocatícia, é preciso um outro ensino jurídico. E, senhoras e senhores, eu quero chegar muito mais a fundo nessa dimensão crítica. E quero lhes dizer, é preciso uma outra sociedade que não dependa de profissões jurídicas para a reprodução social. E não é preciso outra faculdade de direito. É preciso, eventualmente, que o mundo inteiro, em todos os momentos, não tenha mais a distinção entre educação pré-universitária e universitária. E que, portanto, não faça distinção entre quem é formado universitariamente e quem não é. A distinção clássica do capitalismo entre trabalho manual e trabalho intelectual. Trabalho manual aos explorados de modo mais incisivo pelo capital e o trabalho intelectual dado aos gerentes do capitalismo, a classe média que explora o capital. Então, é preciso pensar em outras dimensões sociais de subjetivação das próprias profissões, e não na melhoria educacional
destas profissões já dadas. Porque é preciso pensar a transformação destes espaços profissionais. E esta dimensão envolve diretamente o direito. O direito é um dos índices, um dos termômetros, um dos sintomas mais patentes das estruturas sociais do capitalismo. E uma sociedade que não seja organizada para que 0,1% da população detenham a propriedade privada dos meios de produção e os demais vendam força de trabalho, numa sociedade que supere a estas formas sociais, não é que teremos outro direito, simplesmente não teremos a forma de subjetividade jurídica que organiza tudo mediante o respeito à garantia da propriedade privada. O acesso à riqueza do mundo será de todas e todos que trabalham no mundo. Portanto, não há a dimensão de apropriação privada, mas sim um compartilhamento coletivo das riquezas sociais. Nesta outra forma de subjetivação, não quero aqui dizer aos senhores que ela seja outra advocacia. Ela é o fim da advocacia, porque também é o fim do Estado, é o fim da magistratura, é o fim do Ministério Público, é o fim do Código Penal, é o fim do Código Civil. E também é o fim da CLT, na medida em que não há mais trabalho assalariado explorado, desde que seja apenas cortado com um salário mínimo. Não há mais assalariado. Então, quero que as senhoras e os senhores entendam que a minha proposta é de que a subjetivação jurídica, a advocatícia é o exemplo mais importante aqui de minha cátedra, mas pensando a subjetivação jurídica de modo geral, esta subjetivação não é a mesma em todos os tempos. O problema da subjetivação advocatícia hoje não é o mesmo problema de Cícero na Roma Antiga, porque os reacionários e conservadores muitas vezes dizem os dilemas éticos dos advogados são os mesmos desde a Roma até hoje. Aquilo que se chama advogado em Roma não tem nenhuma relação com a forma da advocacia contemporânea. E pequenos dilemas cotidianos, como eventualmente aquele dos juristas do passado, ditos juristas, embora a forma não seja igual, mas eventualmente de um Cícero, tribuno da plebe no passado, esses dilemas do passado, eles se guardam alguma relação com os dilemas de hoje, e essa relação poderia dizer defender um culpado, sabendo-se que ele é um culpado, mesmo assim, isto nos acarreta dilemas, porque ele precisaria, embora culpado, de alguém que lhe dê a justa pena. Essas dimensões que poderiam dizer são as mesmas de lá até hoje, na verdade não são, elas são históricas, porque não há direito de defesa no passado. No presente há uma subjetividade jurídica de todas e todos na sociedade, além da subjetividade das advogadas e advogados, que é uma subjetividade profissional, existe uma subjetivação material jurídica de todas e todos no capitalismo. Todas e todos têm direitos e deveres, porque a maioria não tem nada em termos de capital e, graças aos direitos que tem de comprar e vender, vendem forças de trabalho ao capitalista. E o capitalista compra trabalho assalariado e entesoura mais valor. Esta é a estratégia, este é o maquinário, este é o segredo da exploração capitalista. Eu não posso considerar isso igual à própria forja dos dilemas do Cícero, quando se viu advogando para alguém que desconfiava, e a advocacia aqui, com toda a licença, não era advogado como é a advocacia contemporânea, mas quando alguém defendia um pleito de alguém do qual desconfiava de sua justeza do próprio pleito. Portanto, senhoras e senhores, há uma subjetivação histórica das profissões no capitalismo, e a advocacia é uma profissão, bem como as demais profissões jurídicas, é uma profissão historicamente específica, ela só há no capitalismo. Não há figura do advogado na Idade Moderna, nem tampouco na Idade Média, nem na Idade Antiga. Somente nas condições do capital existe uma separação entre o detentor do meio de produção e os agentes políticos estatais. O Estado não é o burguês. Portanto, o advogado advoga em face do Estado. E o Estado é uma forma derivada da forma capitalista. Na Idade Média feudal, mesmo na monarquia absolutista da Idade Moderna, o que temos é a confluência do poder econômico e do poder político e daquilo que poderia ser chamado poder jurídico, sem que o seja especificamente,
a confluência de todos os poderes na mão de um senhor feudal, na mão de um monarca absolutista, então não há uma juridicidade. Não há uma espécie aqui distinta de afazeres em face do capital ou da burguesia. No caso da Idade Média ou da Idade Antiga, há uma confluência do poder econômico com o poder político, com o poder jurídico nas mãos de um só, em mãos senhoriais. A subjetividade advocatícia é específica historicamente do capitalismo. Eu quero anunciar que, se específica é do capitalismo, isso também vale não só para o passado. Prestem atenção, senhoras e senhores, nesta anunciação que quero aqui dizer a todas e todos: não há subjetividade advocatícia, porque não há advogado. É advogado antes do capitalismo. Eventualmente há alguém que em público defendeu outra pessoa, mas não defendeu enquanto advogado, falou em favor do outro. Quando se reza uma salve rainha para os católicos, e alguém diz que a mãe de Jesus é advogada nossa, as senhoras e os senhores não entendem isso como alguém que tem uma carteira da OAB e é advogada de todos nós. É alguém que roga ao alto em defesa de alguém, mas esta não é uma dimensão especificamente advocatícia. Se tomarmos a advocacia num sentido tão lato, que a advocacia seja inespecífica, quando o irmão mais velho pleiteia que a mãe ou o pai não batam no irmão mais novo, esta dimensão seria uma advocacia tão lato sensu que qualquer pessoa poderia ser advogado doutra. Esta dimensão não é dela que me ocupa. Eu me ocupo da advocacia enquanto específica subjetivação profissional do capitalismo, inclusive tão específica que esta profissão, ao contrário de variadas outras, ela tem forma profissional específica, somente advogado e advogado, não aquele ou aquela que fizeram faculdade de Direito. O corte é ainda maior, que fizeram faculdade de Direito, que sejam necessariamente bacharéis em Direito, portanto não vale bacharelado em nenhuma outra área, e que, mais que tudo, tenham passado no exame de ordem, tenham sido aprovados no exame de ordem e tenham requerido oficialmente a carteira da ordem e, portanto, se estabeleçam como advogadas e advogados em face da ordem dos advogados. Portanto, a advocacia é uma profissão bastante específica, não é uma profissão simplesmente genérica, daquela que posso dizer alguém pleiteou por alguém, alguém chamou em favor de alguém, advogado é desta pessoa. Esta especificidade advocatícia, ela só há no capitalismo. E também agora quero anunciar, em face do passado não há advocacia antes, a não ser que tomem advocacia num sentido tão lato que qualquer pleito em favor de qualquer um pode ser chamado de advocacia, mas aí eu perco o imediato da profissão advocatícia. Mas também quero dizer que este corte é em face do futuro. Não há advocacia antes do capitalismo e não há advocacia depois do capitalismo. Uma sociedade socialista, ela não é organizada mediante a defesa da propriedade privada. Então, ela não é organizada mediante Estado. Então, ela não é organizada mediante instituições jurídicas e advogados em face do Estado. Aí sim, eu poderia dizer que numa sociedade socialista, tomando-se no sentido vulgar da palavra, todas e todos são advogados de todas e todos. Tanto quanto a rainha, mãe de Deus, é advogada de todas e todos, quando se pleiteia a ela, para quem assim acredita. Portanto, essa dimensão lata da advocacia, essa dimensão vaga de advocacia, não é dela que me ocupo, ela efetivamente tem um outro substrato, e quero aqui dizer, portanto, que a advocacia, o Ministério Público, a magistratura são profissões do capitalismo e são subjetivações especificamente capitalistas. Se assim o são, estas subjetivações não conseguem se levantar contra o capital. Elas conseguem parcialmente, já quero aqui anunciar um ponto de leitura crítica sobre subjetivação social, as profissões cuja subjetivação se fazem a partir do capital, o grau máximo de crítica possível dessas subjetivações é sempre em face de algumas frações de classe, mas em favor de outras, e sempre contra aspectos parciais ou instituições parciais da própria reprodução social, mas nunca contra a totalidade das estruturas da reprodução social. Quero explicar agora com mais especificidade o que anunciei aqui teoricamente. É possível que haja uma subjetividade crítica de advogadas e advogados? A resposta é sim, bem como em qualquer profissão
da sociedade capitalista. Eventualmente, quem esteja me acompanhando nesta aula da cátedra e seja de outras profissões, esta pessoa, em qualquer profissão, pode ter uma crítica profissional à estruturação social. No entanto, essa crítica é sempre pontual. O que eu quero dizer com isso? É possível um advogado que viva na sociedade capitalista e seja advogado trabalhista, portanto, se ocupe de profissões e de demandas judiciais, laborais. Esta pessoa pode dizer: o capital tem esgarçado os direitos e as condições da classe trabalhadora e, portanto, se levanta contra a classe capitalista. Seu sustento, no entanto, é de acordo com a forma mercadoria, apenas a forma mercadoria, que não vem paga pelo capitalista, vem paga pelo trabalhador. Portanto, é advogado trabalhista da classe operária. De algum lugar vem seu dinheiro vem da classe trabalhadora. E daí, os senhores observem, esta dinâmica Marx já antevia no século XIX, e muita gente de lá até hoje já percebeu, mas eu destaco especialmente nas últimas décadas, o grande filósofo do direito francês, Bernard Edelman, num livro que temos, inclusive, traduzido para o português, que é a respeito da classe operária, enfim, a crítica da classe operária, uma obra da editora Boitempo, A Legalização da Classe Operária, tradução para o português. Bernard Edelman diz o seguinte: quando se tem uma dinâmica da advocacia de defesa dos sindicatos de trabalhadores e dos próprios assalariados, esta dinâmica sempre é uma dinâmica que esbarra em limites de defesa do capital e, portanto, uma dinâmica contra a Revolução Socialista, porque, no final das contas, quem paga o salário do advogado sindicalista, do direito sindical, ou do advogado trabalhista é o trabalhador e o sindicato, de tal modo que a manutenção material do sindicato e da classe trabalhadora é a manutenção do capitalismo. E, eventualmente, a Revolução Socialista é o fim daquilo que paga o salário do advogado trabalhista. Portanto, observem, o sindicalismo pode até ser de esquerda e progressista, ele tem um teto, no entanto, é a forma do capital. A forma do direito é a forma do capital. Portanto, não é uma luta revolucionária, é uma luta para que a trabalhadora e o trabalhador se mantenham como tal e para que o sindicato tenha suas verbas e tenha sua inserção material mais decisiva. Por isso, sindicatos, via de regra, não são revolucionários e, por isso, o direito do trabalho é conservador. E pasmem, senhoras e senhores, porque todas as senhoras e senhores já ouviram o contrário. O direito do trabalho é um direito sempre progressista, conservador é quem defende o direito privado. Sim, o direito privado é muito mais conservador, mas mesmo o direito do trabalho que busca dar direitos sociais à classe trabalhadora é um direito que conserva as formas do capital, na medida em que transformador é o que rompe com as formas do direito, e rompe, inclusive, com o sindicato. Por isso, desde Marx até Lenin, se sabe que a revolução não se faz mediante via sindical, não é mediante aumento salarial, é contra os sindicatos, inclusive, ou seja, é usar, é liderar, é instrumentar a classe trabalhadora para que ela avance para além da pauta sindical, para que ela, então, avance para uma pauta transformadora, revolucionária. Daí que todas as lutas que advêm do círculo sindical, via de regra, no máximo, quando de muito boa vontade, são lutas reformistas, e é o que nós vemos em muitas circunstâncias do Brasil e do mundo. O teto do sindicalismo é um reformismo, ainda que parcialmente benéfico à classe trabalhadora, mas de voo baixo, enfim, um voo de galinha da própria reforma das condições do capitalismo. Portanto, senhoras e senhores, a subjetividade advocatícia, eu quero anunciar isso aqui neste primeiro momento da minha reflexão da Cátedra de Educação Advocatícia, a subjetividade advocatícia, ela é histórica, ela é um processo histórico. Isso quer dizer, não há subjetivação advocatícia antes do capitalismo, porque não há forma do direito, tampouco forma profissional advocatícia antes do capitalismo. E não adianta dizermos nós que no futuro, numa sociedade transformada, a educação advocatícia será outra. Numa sociedade transformada, não haverá profissões jurídicas. As atividades sociais se organizarão de outro modo. Portanto, a subjetividade advocatícia é um problema, bem como qualquer subjetividade jurídica, elas se anunciam como um problema histórico das sociedades capitalistas. No capitalismo está tanto a sua base, tanto o seu chão,
Quem se subjetiva enquanto jurista é porque está no capitalismo e também está o seu teto, não sai dos horizontes do capitalismo, ainda que seja um advogado trabalhista engajado no direito coletivo do trabalho, no direito sindical, tudo isso ainda é a manutenção do capitalismo, ainda que pleiteie o triplicar dos salários, é a forma salário que organiza o capitalismo, não o quanto de salário recebe alguém. O quanto de salário recebe alguém diferencia o capitalismo de bem-estar social do neoliberalismo. O assalariado é a forma do capital. Portanto, uma advocacia em face do assalariado, seja para aumentar, seja para diminuir, isto, obviamente, faz a diferença entre quem está em favor da classe burguesa ou quem está em favor da classe trabalhadora, mas ambos operam a forma do capital. Quem está em favor da superação do capitalismo não opera, portanto, em favor do aumento do salário da classe trabalhadora, opera em favor do fim do assalariado. Então, as senhoras e os senhores já conseguem entender aqui o que é a diferença entre pensar as formas sociais, isso aqui para mim é fundamental, porque eu lhes ensinarei logo em seguida sobre formas de subjetivação e aquilo que é estratégia de formação social, que é aumento ou diminuição do salário mínimo, que são dimensões, então, de viés, são dimensões de vieses menos impactantes e menos estruturantes do que propriamente o viés da estruturação social. Pois bem, senhoras e senhores, darei 5 minutos de intervalo para voltar à segunda parte desse meu curso da noite de hoje, lembrando a todas e todos que ao final da aula, da segunda parte da aula, eu abrirei, então, as perguntas que eventualmente queiram ter para as minhas respostas. Então, contados 5 minutos para voltarmos com a segunda parte do curso de hoje. Eu lhes deixei, alunas e alunos, meu e-mail pessoal, a todas e todos que haviam me pedido uma forma de contato, e também com isso tenho um controle, e conheço a vocês que estão participando das atividades da cátedra, então podem escrever se apresentando, dizendo de vossa formação, de que área são, de onde são, estarei à disposição de todas e todos, portanto, para este diálogo. Lembrando que estas atividades da cátedra continuam ainda neste semestre, temos mais atividades e todas e todos podem participar destas outras dimensões, e quem eventualmente quer aprofundar estas questões em outras aulas minhas, nas próprias atividades da Universidade de São Paulo, no meu grupo de pesquisa, podem me escrever e eu lhes responderei, dando-lhes orientações nesse sentido. Portanto, estou à disposição. Sim, podem me escrever e eu darei as informações a respeito de todas essas questões de grupo de pesquisa e outras atividades. Se não localizaram, aqui está. Pois bem, dou início à segunda parte deste curso de hoje da Cátedra de Educação Advocatícia. Agora me ocupo, nesta reflexão, acerca do específico da subjetivação advocatícia na sociedade contemporânea. Alcancei com todas e todos uma reflexão de que a subjetivação profissional na sociedade capitalista é toda ela eivada das mesmas estruturas. Vender força de trabalho, comprar força de trabalho. Nesta dimensão, então, senhoras e senhores, há o basilar de todas as profissões. Por isso, elas não se diferenciam substancialmente. A mesma estratégia é a estratégia de advogados e, eventualmente, de engenheiros. Enfim, vender melhor sua força de trabalho. Não há dimensão de distinção entre esses aspectos. Por isso, metade do que estou aqui dizendo diz respeito à advocacia e a qualquer outra profissão do capitalismo. Agora, existe algo de específico da juridicidade e da advocacia, porque, efetivamente, a advocacia também vendendo serviços e também intermediada pela forma de mercadoria, ela o faz numa dimensão, tanto quanto a medicina o faz em outra dimensão,
tanto quanto a música o faz em outra dimensão. Então, observem, esta reflexão sobre o quanto a música é capitalista tem um substrato comum com o quanto o direito é capitalista, só que tem uma diferença. Posso imaginar que haja algo do direito que é muito especificamente capitalista, específico historicamente, e da música não necessariamente, embora majoritariamente o seja. Pois bem, existem dimensões aqui bastante específicas. Eu vou agora, senhoras e senhores, começar a tratar do especificamente jurídico desta subjetivação. Em primeiro lugar, quero lembrar que as profissões jurídicas, elas têm uma história que remonta à Idade Moderna, e esta história da modernidade é uma história que, no seu alvorecer, tinha um cruzamento de demandas eventualmente burguesas com demandas nobres e absolutistas. De tal sorte que a advocacia, aquilo que depois pode se chamar Ministério Público e aquilo que depois se chama magistratura, portanto, figuras da contemporaneidade, tem um primo na modernidade, e este primo é um afazer profissional em favor do senhor absolutista, do monarca absolutista. Por isso, as profissões jurídicas, de início, elas têm um corte aristocrático. E a advocacia, da mesma dimensão, tem um rastro inicial aristocrático. Advogar é um poder, uma competência que é outorgada, competência ou poder outorgado pelo monarca absolutista. Via de regra, estes juristas são publicistas do Estado, são publicistas da monarquia, são aqueles que operam a máquina do rei, do monarca absolutista. Então, existe uma certa tradição do passado da exploração absolutista europeia e mesmo do mundo do continente americano, de que juristas têm uma ligação íntima com as grandes explorações sociais. E se vê mesmo, e isso já expliquei em muitas aulas desta cátedra, recomendo a todas e todos que possam assistir, a própria ESA disponibiliza estes vídeos e também no canal que meus orientandos de mestrado e doutorado mantêm sobre mim. Estas aulas estão por lá também disponíveis, de YouTube. Recomendo a visualização destas reflexões que desenvolvi desde 2020, no sentido de compreender a advocacia, o Ministério Público, a magistratura, as profissões jurídicas, como tendo um início, um corte histórico inicial na Idade Moderna, que parecia estamental. Portanto, aqui, uma dimensão de privilégios jurídicos, uma dimensão que depois ainda se manteve mais recentemente em profissões, eu diria, paralegais, parajurídicas, como, por exemplo, os cartórios. Observem que privilégios cartoriais foram dos últimos que se mantiveram, no sentido, inclusive, da Idade Moderna, ou seja, passando de pai para filho, a estrutura cartorial brasileira dos cartórios privados. Não estou me referindo, obviamente, aos cartórios judiciais, estou me referindo aos cartórios privados, de registro de imóveis, cartórios de notas, tabelionatos. Isto permaneceu enquanto um privilégio passado de pai para filho até muito recentemente, até com a Constituição de 1988, e mesmo logo depois dela ainda houve resistências para o fim do privilégio de pai para filho nos cartórios do Brasil. Pois bem, estou dizendo que as profissões jurídicas têm uma certa sombra senhorial de estamento nobre, e nobre aqui não só no sentido de dinheiro, mas nobre no sentido de que há privilégios e poderes burocráticos que lhes são correspondentes. Pois bem, esta dimensão vai se alterando com o passar do tempo, e eu posso dizer que, em especial nas últimas décadas no Brasil, as profissões jurídicas, mas isso desde o século XIX, de algum modo, e no século XX, de modo mais incisivo. No século XXI, está, então, praticamente pleno. O que nós temos é um processo cada vez maior
de transformação de privilégios estamentais do direito, dos profissionais do direito, em uma submissão total à lógica da valorização do valor no campo do trabalho assalariado. Ou seja, a advocacia se torna uma classe econômica, tanto quanto a própria magistratura. Esta tese eu desenvolvo em especial no livro Crise e Golpe, da editora Boitempo. Tanto quanto a magistratura e o Ministério Público deixaram de lado certos cortes estamentais de reserva cultural, de idiosincrasias próprias, de vestimentas próprias no cotidiano, para se confundirem com a classe econômica correspondente ao salário de juízes e promotores. Portanto, o corte de classe aqui é muito mais decisivo do que, eventualmente, um corte estamental de cultura, de linguagem, de roupa, de vestimenta de juízes e promotores. Com a advocacia se dá o mesmo, nas variáveis, inclusive remuneratórias da advocacia, que vai desde muito pouco até muito, e não dizendo que há uma divisão proporcional entre quem ganha pouco e quem ganha muito. Uma maioria ganha quase nada, uma minoria ganha muito, mas existem várias acepções econômicas da advocacia, e elas correspondem aqui, efetivamente, não a dimensões estamentais, mas a relações sociais e econômicas. Portanto, um advogado pobre está muito imiscuído no ambiente também ideológico, nas demandas de classes trabalhadoras de salários mais baixos, uma advocacia, eventualmente, de remuneração muito elevada, também está profundamente atravessada e imiscuída com elementos das classes médias altas e elementos das classes exploradoras capitalistas. Eu diria que há uma estratégia aqui fundamentalmente de classe. E isto aqui, a isto me refiro dizendo que as profissões jurídicas, elas são subjetivadas com um rastro estamental, cada vez menor, mas no fundamental não é estamental a subjetivação das profissões jurídicas, é uma subjetivação de classe, portanto, uma subjetivação que olha para a advocacia e as profissões jurídicas como profissões. Isto é o fundamental. Tanto quanto a medicina não é a devoção à saúde alheia, a medicina é efetivamente a estruturação de uma estratégia remuneratória. Portanto, ela é uma forma de valorização do valor das atividades dos serviços médicos, o mesmo com a advocacia. A mesma dimensão aqui se dá. E observem como é que isso, inclusive, alcança de modo violento as outras profissões jurídicas, na medida em que há muito frequentemente, nos dias de hoje, magistrados que renunciam à própria magistratura para advogarem. E, eventualmente, promotores de justiça que renunciam ao Ministério Público para que possam assumir cartórios, caso passem nesses outros concursos. Portanto, é uma estratégia não de dignidade pessoal, de profissões que mais aprazem a acepção de nobreza social, mas o que remunera mais. Se magistratura e Ministério Público remuneraram em X e um cartório, eventualmente, em uma certa cidade, num certo bairro da cidade, remunerar em 2X, a pessoa troca X por 2X, obviamente porque acumula em dobro, e ainda que não haja, na acepção social, uma nobreza tão grande entre ter um cartório e ser magistrado. As pessoas poderiam imaginar que a magistratura opera e decide sobre a vida e a liberdade de pessoas, e o cartório não necessariamente assim o faz. O cartório pode ser um cartório de registro de notas e opina, portanto, decide sobre reconhecimento de firma, e é bem diferente o impacto do reconhecimento de uma firma do que o impacto da decretação de falência de uma empresa, ou então da prisão de alguém. É uma outra dimensão, mas o fato é que há uma dimensão econômica nas profissões jurídicas. Pois bem, se assim não há, senhoras e senhores, eu quero anunciar de modo muito concreto a materialidade da subjetivação advocatícia. A subjetivação advocatícia se faz às vistas da remuneração do trabalho de advogadas e advogados. Basicamente, esta é a materialidade da subjetivação advocatícia. O que estuda um advogado e um advogado? Estudam eles e elas aquilo que seja fundamental ou que seja interessante para uma estratégia de acumulação. Que cursos de pós-graduação fazem um advogado e um advogado? Fazem cursos de pós-graduação se isto aumentar
sua estratégia de empregabilidade ou então sua remuneração. Se não aumentaram, não fazem. Bem como na magistratura e no Ministério Público, para não dizer somente da mazela de advogados e advogados, fazem cursos de especialização, mestrado e doutorado, não para o incremento do saber. Muitos fazem esse curso porque, ao cabo do curso, eles têm um aumento remuneratório na sua profissão. X% de aumento com especialização, mais Y% com mestrado e tanto por cento com doutorado. Ou seja, a estratégia é simplesmente uma estratégia remuneratória, embora ela possa parecer, em algum momento, muito digna, porque se aumenta a remuneração graças a estudo. Muito bem. O que eu estou dizendo é que o horizonte da subjetivação advocatícia se faz mediante possibilidades de remuneração de assalariado. A advocacia hoje é, em maioria, assalariado, não mais é uma profissão liberal daquele advogado ou advogada que se sustentam apenas com sua própria iniciativa liberal de tomar casos, de ter clientela privada. Portanto, a advocacia tem uma estratégia salarial ou remuneratória, para o caso ainda da advocacia liberal, que é o seu corte decisivo. Por isso, advogados e advogados têm, inclusive por prática, por horizonte ideológico, aquilo que mais ou menos o habilite a poder ser advogado de ricos e de pobres, ou então, se apenas é advogado de rico, já toma um corte de subjetividade que faça com que sua roupa, seus gestos, sua frequência de ambiente social sejam todos estes aqueles dos ricos. Portanto, ele seja apto a advogar para ricos. E há aqui uma subjetivação, eu diria, no nível, inclusive, da prática de si, da prática corporal e estética, que identifica quem é o advogado das classes ricas. O modo pelo qual fala, o modo pelo qual veste sua roupa, que roupa veste. Tudo isso é uma dimensão bastante patente dessa subjetivação em venda de serviços para as classes burguesas, tanto quanto um advogado de classe trabalhadora tem uma outra perspectiva de si. Inclusive, em face de preconceitos, isso aqui não é um louvor que eu esteja fazendo destas dimensões, eu quero que me entendam bem a respeito daquilo que vou dizer. Havia tradicionalmente uma certa forma de fala de advogados, juízes e promotores que dizia: sei reconhecer de que área é o advogado pela roupa que veste. Então, sorte que a roupa do advogado tributarista ou da área societária era de um modo, a roupa do advogado trabalhista era outra, a roupa do advogado criminalista era outra. Na verdade, isso quer dizer que existem experiências de subjetivação que são relativamente padronizadas, mas quero insistir, não é por erudição que haja num caso e não haja no outro. Não é por mais moral em um caso ou no outro. Não é por mais boa estética de vestimenta em um caso do que no outro. Fundamentalmente, é por estratégia de inserção suficiente para fins remuneratórios. Ou seja, alguém que tenha uma vestimenta extremamente excessiva, no caso do direito penal, esta dimensão lhe incomoda para a própria tratativa em delegacias, em cárceres, em presídios. Portanto, é preciso ter uma vestimenta, eu diria, suficiente. E esta lógica não é uma lógica de suficiência, na medida em que nenhuma roupa com paletó e gravata no Brasil atende às demandas mínimas de ventilação num país tropical. Não deveria haver nenhum traje forense nesse nível no país. Todas as nossas roupas forenses são roupas inaptas aos trópicos. Pois bem, não é essa a dimensão que estou dizendo, é uma dimensão de suficiência para a demonstração de que alguém tem vigor, de que alguém tem arrojo, de que alguém tem força decisiva na argumentação em defesa do réu. E, do outro caso, não é preciso esse vigor contra policiais, promotores, carcereiros, magistrados penais. É preciso, eu diria aqui, uma espécie de encantamento para uma reunião de fechamento de negócios no campo empresarial. Então, observem, essas estratégias dizem menos sobre estética e dizem mais sobre remuneração, sobre perspectiva de ganho, sobre acumulação. Então, senhoras e senhores, a subjetividade advocatícia, no fundamental e no material, ela é uma subjetividade materialmente dada para a acumulação.
sei que os senhores vão dizer, mas a maioria não acumula, não sobra para além daquilo que é a sua subsistência. A maioria da advocacia não acumula, nos termos que se pode chamar de acumulação, esta dimensão do entesouramento de capital. Óbvio, não nesse nível, mas estou dizendo no nível da acumulação, num sentido menos específico, que é a estratégia remuneratória da classe trabalhadora. E isso quer dizer, vender força de trabalho de um modo pelo qual se possa aferir, auferir desse trabalho algo de menos desvantajoso para si, na medida em que, via de regra, estão a prestação de serviço ou mesmo trabalho assalariado, cuja dimensão tem aqui uma orientação para os fins meramente remuneratórios. Portanto, a forma da mercadoria preside a subjetivação jurídica. Mas agora eu quero vos dizer sobre problemas específicos da própria advocacia. Há uma determinação de subjetivação advocatícia muito patente, eu diria muito incisiva, que é o fato de que a advocacia se vê e é vista socialmente como uma subjetivação ilimitada, enquanto a subjetivação da magistratura, do Ministério Público e das procuradorias é uma subjetivação limitada. E isso dá uma perspectiva de subjetivação própria para a advocacia, agora em face de outras profissões jurídicas. O que eu estou dizendo aqui? Na maioria das sociedades, advogado é alguém que pode se tornar tal, pode se investir nas competências e atribuições da advocacia, independentemente de outros que também o possam fazer. Portanto, é uma profissão sem limite numérico de profissionais, enquanto a magistratura, o Ministério Público e as procuradorias são profissões com limite numérico para a sua existência. Dizendo de outro modo, se 20 passarem numa prova de exame de ordem da advocacia, os 20 serão constituídos como advogados. Num concurso de magistratura, havendo 2 vagas, os 2 primeiros passam e se tornam magistrados, os demais não se tornam magistrados. Portanto, há aqui um certame de outros concursos públicos, nesses casos estatais, e estes certames, estes exames, estas provas, são de seleção aqui de um corte dos primeiros, do limite das vagas destas próprias provas e processos seletivos. A advocacia não tem essa limitação, de tal modo que a advocacia, via de regra, é tomada pelas pessoas como um chão básico possível a todas e todos que eventualmente sejam bacharéis em direito. Claro, há um corte, eu diria, um corte incisivo do bacharelado em direito para a ordem, para a assunção, a atribuição de advogada e advogado para, portanto, os fins de cumprimento aqui das estipulações básicas da advocacia. Não são todos bacharéis em direito que são advogados, e cada vez menos, inclusive, o número de bacharéis em direito que passam no exame de ordem, cada vez mais esse número é menor. Portanto, o que estou dizendo é que não é uma imediata relação entre o bacharelado em direito e a advocacia, relação que há imediata em quaisquer outras profissões, tirando uma ou outra muito raramente organizada institucionalmente desse modo. A medicina, dado o bacharelado em medicina, já se é médico. A engenharia, dado o bacharelado em engenharia, já se é engenheiro. A advocacia não é uma profissão neste nível, ela tem um critério de inserção de classe permeado por provas da sua associação organizativa da classe. Portanto, eu preciso passar no exame de ordem. Mesmo assim, este exame não tem um rol finito de vagas para advogados e advogados. E, por causa disso, embora muitas vezes haja um número muito pequeno de bacharéis em direito que alcançam a aprovação do exame de ordem, mesmo assim, há uma vasta profusão de faculdades de direito. O número de bacharéis de direito é imenso e, por menor que seja o número de advogadas e advogados, esse número ainda é grande em face de outras profissões. Portanto, o que estou dizendo é que existe na advocacia uma espécie de patamar, não é mínimo do bacharel em direito, é um pouco menos que o mínimo, é um pouco mais exigente do que o mínimo de qualquer formação de ensino jurídico. Não basta ser bacharel em direito para ser advogado. Mas eu diria que, em não havendo limitação de vagas,
a advocacia é quase como se fosse o chão comum de uma certa cultura jurídica no nível profissional. Então, esta dimensão faz com que, inclusive, a advocacia seja vista a partir de um prisma marcadamente de liberdade. Não dependo de uma vaga do Estado, dependo de mim, dependo de que passe no exame de ordem, então serei advogado. Mas, ao mesmo tempo, socialmente, há uma subjetivação advocatícia que vê pouca distinção na carteira de advogado ou advogado em face de outras profissões sociais. Como não há um limite de vagas para advogados e advogados, há uma distinção, isto é claro, em termos de subjetivação, mas não uma excessiva distinção. Então, não tirou vaga de ninguém. E, portanto, do melhor advogado ao pior, eles têm aqui a mesma base a partir da qual se levantam. Não há nada que venha distinguir excepcionalmente esta dimensão da advocacia. Isto faz com que, inclusive, no trato social, isto aqui é uma crítica atroz que se faz a este trato, não é um louvor desse trato, a advocacia seja tomada a partir das mais variadas acepções em face de outras profissões jurídicas ou em face de outras subjetivações não jurídicas. O que estou dizendo é que, para o Ministério Público, para a magistratura e para as procuradorias, defensorias também, existe uma certa média de experiência de classe identificadora destas subjetividades. O magistrado não é o capitalista, não é o dono do banco. No entanto, em face de um pobre trabalhador, ele tem uma posição muito específica. Advogados e advogados podem estar nesta mesma posição econômica do magistrado, acima ou abaixo. Portanto, a advocacia de per se, para falar em latim, ou seja, por si só, ser advogado não dá a identificação da posição de classe econômica da pessoa. Só pelo fato de portar uma ordem dos advogados do Brasil, um número de carteira de ordem. Ser magistrado, procurador, promotor ou defensor, dá uma dimensão de inserção econômica de classe. Sua subjetivação já é alocada numa gaveta da distinção das classes dentro da sociedade capitalista. A advocacia não dá imediatamente, pode ser atravessada por variadas faixas remuneratórias. Então, estou dizendo aqui que a advocacia tanto pode, no nível da estratégia de subjetivação própria e social, a advocacia pode tanto representar uma belíssima aqui nos termos irônicos de elevada remuneração econômica, quanto pode representar uma ausência de remuneração econômica suficiente para a reprodução do próprio cotidiano da vida. Ou seja, a advocacia não dá por conta própria a gaveta de classe econômica a que pertence o advogado ou advogada. Dá, eu diria, num segundo momento, não só um número de carteira de ordem, dá essa dimensão, mas outras dimensões o dão. E quais são estas? Estas do poder simbólico da subjetivação na sociedade. Isto que Pierre Bourdieu dizia da própria inserção profissional enquanto simbolismo de acumulação, ou seja, a roupa que veste, aonde viaja, para onde viaja, o modo pelo qual fala, o traquejo social, o arcabouço cultural, tudo isso que pode ser dístico de classe econômica e classe social. Isso vem depois, obviamente, com a advocacia, como vem com qualquer outra profissão dentro do capitalismo. E isso, inclusive, é uma estratégia que reforça a dominação social. Este capital simbólico que tem imbricação total com a acumulação econômica materialmente, especificamente dada. Portanto, esse capital simbólico, via de regra, não sempre, claro, mas via de regra ele é associado a uma posição de classe no contexto da exploração social. Então, o modo que a roupa que veste, o modo pelo qual fala, o franzimento da testa, coisas mais, tudo isso representa aqui uma dimensão de uma certa prática que dá um corte de classe. Pois bem, eu quero falar de mais uma questão ainda da subjetivação advocatícia em face de outras subjetivações jurídicas. A advocacia tem, em face do Ministério Público e da magistratura, uma dimensão lata, enquanto a magistratura e o Ministério Público, as defensorias e as procuradorias, têm uma dimensão profissional estrita. Há um rol taxativo, em termos de quantidade,
de magistrados e procuradores. E há um potencial rol ilimitado de advogadas e advogados. Isso faz com que a pretensão, entendam o que estou dizendo aqui, isto é uma crítica, não é uma constatação somente indiferente ou elogiosa, a pretensão narcísica das subjetividades da magistratura, do Ministério Público, das defensorias e das procuradorias, tem um certo reconhecimento de especialidade que a advocacia não tem. Não estou dizendo que a advocacia não tenha nenhum reconhecimento narcísico especial, na medida em que não são todos os bacharéis em direito que são advogados. Óbvio, já há um grau de subjetivação narcísica aqui especial para a advocacia. No entanto, é um rol ilimitado, aquele dos possíveis advogados e advogadas. Enquanto a magistratura, o Ministério Público e a Defensoria é um rol limitado daqueles que assim o são, de tal sorte que, narcisicamente, há uma espécie de olhar hierárquico de magistratura e Ministério Público em face da advocacia, que só é, muitas vezes, desmentido pela advocacia, quando a advocacia, que também se dá no mesmo substrato econômico da sociedade capitalista, como se dá a magistratura e o Ministério Público, a advocacia é de advogados cujo extrato remuneratório é muito superior ao dos próprios magistrados. Aí se inverte este olhar narcísico e passa o magistrado a imaginar que ele trabalha muito, o advogado, com pouco esforço, ganha demais e ele pode, enfim, ter estratégias de gozo, de distinção social melhores do que o da própria magistratura. Mas entendo o que estou dizendo aqui, esta dimensão também tem um corte interno na advocacia, na medida em que esta advocacia remuneratória de alto calibre, ela é muito menor do que a advocacia de assalariado, a advocacia de remuneração baixa. Portanto, inclusive, existe não só um corte entre profissões cuja remuneração e cuja especialidade seja distinta daquela da advocacia, mas dentro da advocacia também há um nível de corte entre os variados profissionais desta dimensão. Pois bem, eu penso que a subjetivação deva ser pensada necessariamente, no caso da advocacia, como subjetivação de uma atividade que se põe no mundo enquanto atividade profissional, sua estratégia remuneratória. Então, entendam, não se pode fazer da advocacia um pensamento acerca de sua subjetivação que seja apenas idealista. Advogados se veem como necessários à justiça. Toda vez que eu vejo críticas à advocacia, e que são até muitas vezes progressistas, e dizem apenas isto, a advocacia se vê como necessária à justiça, mas não necessariamente ela faz justiça, isso é uma espécie de quase de crítica imediata e óbvia, de primeiro grau, à própria advocacia. A crítica fundamental é a materialidade econômica da advocacia enquanto profissão, enquanto estratégia remuneratória, atividade que visa a remuneração numa sociedade capitalista. E não simplesmente enquanto ao falseamento ideológico que tem advogados e advogados, à medida em que esse falseamento ideológico, na medida em que esta constituição ideológica não é só de advogados e advogadas, é de todas e todos. Tanto quanto alguém imagina que se tem dinheiro e o outro não tem, Deus prefere ele do que em face do outro. Isto é um arcabouço ideológico que perpassa todas e todos, não só advogados e advogados. Então, desmistificar um auto-engano advocatício é pouco ainda perto da compreensão da materialidade advocatícia. No entanto, senhoras e senhores, eu vou tomar aqui a liberdade de vos fazer um pleno elogio à advocacia. E eu quero também aqui dizer da minha alegria em ter recebido, 2 anos atrás, o convite muito honroso a mim da Escola Superior da Advocacia para que abrisse, para que regesse a primeira cátedra da história da ESA, de todos os tempos, que foi esta cátedra, que é esta cátedra de Educação Advocatícia. Eu, que sou advogado, por escolha e por horizonte ideológico de mundo, de mim mesmo, a advocacia efetivamente tem uma distinção em face de outras profissões jurídicas. E que distinção é esta? A advocacia efetivamente advoga a particulares em face do poder estatal. Claro, não quero fazer com isso um louvor rasgado e direto de qualquer advocacia, porque muitas vezes o poder estatal
ele é em face do poder do capital. Para quem alguém é advogado, ele é um poder até menos pior do que o do próprio cliente privado. Então, eu estou dizendo aqui que todo cliente privado, por ser cliente privado, por ser cidadão ou qualquer dimensão deste nível, seja melhor do que o Estado. O Estado, em algum momento, ele até tem uma expectativa de pessoas que possa ver nele um elemento progressista em face de um interesse capitalista. Enfim, ainda que um progressismo incidental e peculiar. O que eu estou dizendo, no entanto, é que a advocacia ela faz com que, na materialidade da subjetivação profissional do advogado e da advogada, não o seu cliente, que obviamente o cliente, via de regra, é um capitalista, e muitas vezes contra outro capitalista ou contra o trabalhador assalariado. Não é esta dimensão. Esta dimensão, a advocacia, nela, material, a advocacia é uma profissão do capitalismo que deve se extinguir com o fim do capitalismo, sem nenhuma outra ilusão aqui. Estou dizendo no afazer da subjetivação advocatícia. Este afazer é um afazer de pleitear, de pedir, de peticionar, de arrazoar em favor de alguém. E, portanto, existe uma dimensão da subjetivação de advogadas e advogados, que é uma subjetivação que sabe que não tem poder decisório. Tem o verbo, tem o raciocínio, tem o tirocínio advocatício, tem a voz, tem a fala, mas não tem o martelo. Portanto, não decide. Então, eu quero dizer, agora eu elogio rasgado a advocacia. Eu quero dizer que a advocacia aprende a pedir. E todas as demais profissões jurídicas, ou boa parte delas, aprende a decidir, em especial as magistraturas. E isso faz uma dimensão de subjetivação advocatícia com uma espécie de fragilidade constitutiva, na medida em que advogadas e advogados pleiteiam e não decidem. E este é o aspecto progressista do afazer da subjetividade advocatícia. Alguém dirá, mas o Ministério Público também pleiteia. O Ministério Público acusa e, ao acusar, pleiteia. Portanto, ele não é um elemento decisório como é a magistratura. No entanto, a sua interface com o Estado, a sua constituição a partir da organização do próprio Estado, do Poder Executivo, do qual é um braço autônomo, alguém diria até, muito ironicamente, há 20 anos ou 30 anos, que isso era um elogio, mas hoje é quase que plenamente uma crítica após tantos casos de lawfare, exemplarmente estes que geraram o golpe dos últimos anos. Alguém diria que o Ministério Público não é só um braço do Poder Executivo, mas é um quarto poder. Isso, no passado, era um elogio, hoje é simplesmente um objeto de uma crítica atroz. Pois bem, o que estou dizendo é que, mesmo assim, o munus, o encargo do Ministério Público é o de guardião da sociedade. De alguma maneira, ele tem aqui uma espécie de poder, eu diria, de início, de destravamento de movimentos decisórios do judiciário, enquanto a advocacia quase sempre tem uma dimensão de mais chão da realidade, eu diria, microscópica das demandas sociais. Portanto, obviamente, o Ministério Público também não tem um poder decisório majestático como tem a magistratura. No entanto, ele tem o Ministério Público, elementos de aglutinação ao poder do Estado muito mais orgânicos do que a própria advocacia. Estou dizendo com isso que, efetivamente e historicamente, nós temos uma liberdade do pensamento e da fala de advogados que não se vê do mesmo nível na magistratura e no Ministério Público, e mesmo nas defensorias. A experiência das defensorias no Brasil, inclusive, é uma experiência no começo de bastante progressismo, mas logo em seguida ela também se torna uma classe econômica, como é a magistratura e o Ministério Público, e então elementos passam no concurso da defensoria, como passam no da magistratura e querem ganhar X mil reais por mês. E aqui já perde a dimensão apenas do pleito em favor dos desgraçados e dos injustiçados da sociedade. Então, estou dizendo que a subjetivação advocatícia, no meio de todas as mazelas da subjetivação jurídica, e não escapa nenhuma dessas mazelas,
Há, no entanto, uma experiência da advocacia que dela ninguém tira, que é a experiência de não ter poder. O poder estatal, óbvio, que é a experiência de ter que pleitear. E isso é sempre uma humildade de advogadas e advogados. Eu não costumo contar da minha história pessoal, os senhores sabem quando eu prezo que a minha reflexão filosófica seja construída a partir das minhas ideias, não simplesmente da minha experiência pessoal, porque penso que as ideias tenham que ser construídas a partir da sua materialidade, não a partir de impressões vividas pessoalmente, mas eu tomo a liberdade aqui de dizer que o meu encanto com a advocacia foi desde sempre, foi desde muito tempo, desde antes do meu ingresso nos bancos da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, e me lembro vividamente de professores que me marcaram de modo incontornável na minha forja pessoal, e eventualmente para os fins práticos, não estou dizendo para os fins de filosofia e teoria do direito, e ciência política ou sociologia. Estou dizendo para os fins de advocacia concreta, materialmente trabalhada. Eu diria que um dos nomes que mais me inspiraram enquanto símbolo desta advocacia cotidiana foi o do meu professor de processo civil, José Ignácio Botelho de Mesquita, este catedrático de saudosa memória do Largo de São Francisco, que foi meu professor de processo civil por 3 anos e, eventualmente, foi, ao seu tempo, o nome mais brilhante do Brasil de todos os teóricos do processo civil. Inclusive, era um homem de acepção bastante filosófica quanto ao processo civil. E fez com que, inclusive, eu tivesse uma espécie de homenagem que quis dar a ele e ao seu outro professor, o professor que com ele dividia a regência desta cadeira, o professor Walter Piva Rodrigues, desembargador, depois aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo, mas advogado por toda a vida, chegou ao tribunal pelo 5º Constitucional, numa espécie de homenagem a ambos, a minha tese de doutorado, que depois é o livro Crítica da Legalidade do Direito Brasileiro. Esta tese, que é publicada pela editora Cartier Latam Brasil, ela tem 2 capítulos finais se ocupando da filosofia crítica do direito aplicada a questões concretas de processo civil. Pois bem, estou dizendo desta nota pessoal minha, porque estou aqui na regência desta cátedra que muito me honra, de Educação Advocatícia para a ESA, OAB-SP. Enquanto advogado, quero fazer aqui este elogio à profissão advocatícia, e me lembro das palavras do professor Botelho de Mesquita, quando eu era um jovem estudante de Direito, que, com o alto da sua fama, dos seus livros publicados, obras, inclusive, com as quais eu lido em toda a minha reflexão filosófica sobre o direito e sobre o processo é uma das minhas ocupações teóricas desde muito sempre, a filosofia crítica do processo civil, destacadamente. Eu orientei, inclusive, uma tese de doutorado muito especial sobre isso, que foi a do advogado e professor Marcelo Grillo, sobre capitalismo e direito processual, um livro fundamental para pensarmos criticamente o processo civil e o processo, de modo geral, o direito processual, de modo geral. Pois bem, o professor Botelho de Mesquita, eventualmente um dos maiores juristas da história do Brasil e do seu tempo vivo, certamente um dos maiores, incontornavelmente, desta época, ele sempre dizia: vou ao fórum e, quando eu chego ao fórum, eu reconheço a minha condição de advogado, o orgulho de ser advogado e, ao mesmo tempo, a minha fraqueza de advogado. Ele dizia: meus alunos que prestam reverência a mim são magistrados. Boa parte deles foram alunos do Largo de São Francisco. E eles param na sessão do tribunal para me receber. E ele dizia: toda vez que eu chego ao tribunal, eu sou recebido com tapete vermelho. Ele tinha todos os colares da magistratura, todas as honrarias dos tribunais. Ele dizia: chego por lá e lembro de uma questão básica: eu não tenho poder decisório. E essa questão era decisiva, porque, efetivamente, ele chegava para pedir, e assim é um advogado, embora ele tivesse mais nome, mais glória do que boa parte daqueles que decidiam. E, no entanto, ele lembrava da condição material do peticionário,
do pedir advocatício. Portanto, a advocacia tem uma subjetividade de quem pede e não de quem decide. E isto que é a fragilidade da advocacia é o louvor mais magnífico em relação a seu respeito. Tanto assim, senhoras e senhores, que eu disse antes do intervalo desse meu curso, que, obviamente, a forma jurídica há de se extinguir quando se extinguir a exploração capitalista, de tal sorte que, numa sociedade socialista, aquele que chamar alguém de advogado de alguém é como Cícero era advogado de alguém, é de modo inespecífico, é de modo não formal, é de modo aqui, eu diria, vago, lato, como Maria, mãe de Jesus, pode ser advogada nossa, não porque ela tenha uma competência de advogado. Pois bem, se assim foi no passado, assim o será no futuro. E agora os senhores vão entender, no poço da minha reflexão, no alto da minha crítica, a forma jurídica, o elogio que farei à subjetividade advocatícia. No socialismo, advogar de alguém é de modo inespecífico, não é? Enquanto defensor constituído formalmente em face do Estado, porque o Estado não haverá. Pois bem, esta figura inespecífica, que se pode dizer no socialismo, ela continua um advogado, ou seja, alguém que pleiteia em favor de alguém que não sabe falar, de alguém que não sabe se pronunciar. Esta figura inespecífica continua, e não há de se esperar que um acusador continue no socialismo. Esta figura que manda para a cadeia não continua. A figura que manda decidir ir para a cadeia ou não continua. Então, efetivamente, uma advocacia inespecífica continua porque o pleitear é um inespecífico que pode prosseguir. O específico do pleitear em face do Estado deve acabar com o Estado. E o específico de pleitear capital para quem se acha no direito de propriedade privada desse capital acaba com o fim da propriedade privada. Só que o gesto da humildade do pleito, isso é de todas e todos nós a todos os momentos. E o ato decisório do poder de dar para este, não para aquele, isso deve acabar, porque a sociedade deve, em conjunto, a classe trabalhadora, decidir aquilo que se possa chamar, portanto, julgamento. Então, senhoras e senhores, eu quero, nesta minha aula da Cátedra de Educação Advocatícia, expor aqui o elogio especial que faço à advocacia sem nenhuma ilusão. É uma profissão de capital, tanto quanto outras profissões, uma profissão para a burguesia explorar o povo, mas estou dizendo que um ato de pleitear dá uma espécie de ferida narcísica constitutiva da advocacia, que é tanto a sua fragilidade quanto a sua enorme força, porque eternamente é preciso uma energia extraordinária para defender alguém, para ser patrono de alguém. E isso é uma dimensão inarredável da advocacia. Então, quero aqui dizer que no seio destas subjetividades jurídicas há algo de muito específico na própria advocacia, e este algo aqui tem uma dimensão inespecífica que pode ser cultivada. E tirem da frente toda a ilusão de que o constitutivo formal da advocacia ele seja um munus da justiça. Ele não é. Eu só estou dizendo de uma fenomenologia da subjetividade. É o pedir. Agora, o que se pede, tudo isso já começa a ser aqui um maquinário do capital. Então, também não quero que façam uma espécie de acepção vulgar e rápida de que a advocacia se levanta contra o sistema econômico, porque ela é uma ferramenta da reprodução do sistema econômico. Eu estou fazendo um louvor pontual no meio de uma dimensão estrutural de própria dominação, de própria fazer da dominação e da exploração, que é a advocacia. Pois bem, quero chegar agora às questões derradeiras da subjetivação advocatícia. Bem como a subjetivação das demais profissões jurídicas, a subjetivação advocatícia se faz economicamente, e é tudo isso que falei agora, até aqui na segunda parte desta aula, portanto, eu não tenho nenhuma ilusão, a subjetivação advocatícia é para fins profissionais, para salário, para se remunerar, para prestação de serviços, ou seja, para pagamento de serviços, e quanto a isso não há nenhuma ilusão, isso é uma estratégia de subjetivação capitalista, e junto com isso se cruzam, porque não são opostos, são manifestações
que vêm enredadas, que surgem de modo enredado, se dá com esta subjetivação econômica uma série de outras subjetivações de dominação e de opressão. Portanto, a advocacia, bem como quaisquer outras profissões na sociedade capitalista, é uma advocacia que se atravessa por dimensões como as do machismo, patriarcalismo, portanto, dimensões de clivagem de ideologia de gênero, portanto, uma acepção de que há um falseamento de distinções de potências de gênero, e isto faz com que, inclusive, a advocacia seja pensada como profissão de bravos, e muitas vezes isso tem um preconceito machista, de que o bravo na advocacia tem um atributo masculino, e todas as senhoras e os senhores sabem o quanto isso é nocivo para muitos aspectos da própria Constituição advocatícia, ou então o quanto se espera de uma mulher advogada e o que ela tem que render para dar conta de provar que ela é suficiente para induzir o tribunal do júri em favor de alguém. E daí essa expectativa ainda profundamente enviesada de machismo, de que o advogado do tribunal de júri é homem. E vejam quanto isso se dá aí, ainda em muitos aspectos. Também se dá na magistratura e no Ministério Público a expectativa de que o promotor seja homem, e de que o juiz criminal seja homem, e que a juíza mulher seja juíza do cível, não do crime. Tem toda uma série de distinções aí que são simplesmente o preconceito, simplesmente dimensões de subjetivação econômica que é atravessada também por clivagens de gênero, também clivagens de preconceito de homofobia, também clivagens de preconceito racial. Ou seja, a advocacia é entremeada por opressões e dominações da sociedade capitalista. Ela não é excepcional, ela não se insurge contra isso de modo patente ou de modo bastante distinto daquilo que é a insurgência cotidiana. É óbvio que há lutas antirracistas, lutas antipatriarcalistas, lutas anti-homofóbicas no seio da advocacia, como há em variadas outras dimensões profissionais na sociedade capitalista. Mas é óbvio que estas profissões do capitalismo reproduzem estruturalmente as dominações e as opressões do capitalismo. E é uma obviedade também, só é possível se libertar destas opressões e dominações com a libertação daquela que é a estrutura de exploração que erige estas opressões e erige estas dominações. Então, senhoras e senhores, quero dizer que a advocacia porta as contradições da própria subjetivação social. Esta dimensão, para mim, é decisiva. A advocacia ela não tem nenhum resguardo em especial em face de outras dimensões. E quando fiz aqui o elogio da advocacia, também quero lembrar que este elogio ele se dá de modo bastante mais patente quando eu comparo a advocacia ao Ministério Público e à magistratura. Mas se eu comparo a advocacia a todas as demais profissões, esse elogio quase passa a ser uma espécie de constatação de um privilégio, porque também a advocacia não é simplesmente a fragilidade de quem pleiteia. Todo o povo só pleiteia. E a advocacia pleiteia de modo privilegiado, de modo especial, na medida em que pleiteia a partir daquilo que lhe é atribuído como poder para advogar. Portanto, enquanto competência outorgada pela parte para que qualificadamente fale por ela. Ou seja, a advocacia, até naquilo que tem de fragilidade, quando eu comparo com a magistratura e o Ministério Público, obviamente resta uma fragilidade que é tomada no sentido positivo. Quando eu comparo com os demais do povo que pleiteiam um pão para comer, que pleiteiam um aumento salarial em face do seu patrão, que pleiteiam que ninguém lhe esmague e que não morra, e que é o cotidiano da vida de todas as sociedades da opressão, da exploração, como são as sociedades capitalistas, esta fragilidade advocatícia passa a ser praticamente força, porque o advogado tem suas prerrogativas, o seu pleito tem garantias em face do Estado, ele tem privilégios, ele tem uma ordem dos advogados que ele desagrava em face de abusos no Ministério Público ou da magistratura, e é muito, inclusive, impactante imaginar que alguém seja desagravado se um poder que lhe é superior venha a lhe
cometer um gravame. Portanto, a advocacia, por mais frágil seja, em face das demais fragilidades sociais, ela é uma força formalmente institucionalizada. Portanto, é preciso pensar a advocacia neste contexto. Quero, como última reflexão desta minha cátedra, neste curso da noite de hoje, que pensa a subjetividade advocatícia, quero tratar de questões ideológicas.